Olá, mulheres, a paz do Senhor. Solange aqui falando com vocês. Estamos aqui juntas para darmos continuidade nesse estudo Desertos, aplicativo da Bíblia e o Version. Hoje é o nosso segundo dia desse devocional, né? Ontem nós falamos sobre José, quando ele entrou no deserto, né? Foi jogado no poço pelos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre Moisés, o deserto que ele passou conduzindo aquele povo, né? Durante 40 anos. Então vamos lá? Vamos partir para o nosso estudo? Que diz assim: Moisés passou grande parte da sua vida no deserto, liderando o povo de Israel. Ele foi paciente e um líder exemplar. Seu deserto foi árido e tremendamente esgotante. Moisés passou por diversos momentos difíceis enquanto liderava o povo. Ele vivenciou decepções com o povo que liderava e desobedeceu a Deus quando feriu a rocha. No final das contas, nem a terra prometida ele entrou depois de 40 anos. Mas Moisés também vivenciou maravilhas no deserto. Ele foi chamado pelo Senhor naquela sarça, foi protegido pela coluna de nuvem e depois aquecido e guiado pela coluna de fogo à noite. Assistiu o mar vermelho se abrir, provou do maná, viu a água amarga de Mara se tornar doce. Foi o transmissor dos 10 mandamentos e das ordens do tabernáculo. Muitas coisas Moisés viveu, mas o principal e o mais importante foi que ele conversou com Deus e teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Podemos ser cristãos exemplares, fazermos aquilo que Deus manda e mesmo assim irmos para o deserto. E os desertos mais difíceis de compreender são os desenhados pelos planos de Deus para nós. Na verdade, o deserto de um verdadeiro cristão nunca é por acaso, e ter esta convicção pode nos ajudar a passar por ele. Deus usou Moisés. Ele pessoalmente chamou e conversou com Moisés. Deus tinha um plano para a vida dele. Quem somos nós para julgar os métodos do Criador? No deserto aprendemos e amadurecemos. Mesmo que o deserto seja muito desgastante, ele se torna necessário. É saber que Deus não perdeu o controle da nossa vida, deixa o deserto ainda mais interessante. No meio do deserto, lembre-se sempre de consultar o Senhor. Não se esqueça que, mesmo em meio a momentos difíceis, é possível vivenciar maravilhas, vitórias e milagres. Quando tudo parecer perdido, lembre-se que você viu o mar se abrir e as muralhas de fogo lhe aquecer. Vai ficar tudo bem. Esse é o nosso texto desse plano, né? E agora nós temos aqui uns versículos. Tem um versículo aqui, o capítulo de Êxodo, né? É um pouquinho extenso, mas é necessário para que nós venhamos entender melhor, né, o nosso plano de leitura, o nosso devocional de hoje, que se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 12, na nova versão linguagem de hoje, que diz assim: Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, Moisés, respondeu Moisés. Disse Deus: Pare aí e tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos malfeitores. Sei que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa, rica, onde moram os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venham, eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas.
Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar também em Êxodo 13, 21 ao 22, que diz assim: Durante o dia, o Senhor ia na frente deles com uma coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles com uma coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem ia sempre adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 33:11 diz: O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Deuteronômio, capítulo 32, 10 ao 11, também diz um pouco sobre esse texto, que diz assim: Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles, os protegeu como se fosse a menina dos seus olhos, como a águia ensina os filhotes a voar, e com asas estendidas os pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Salmo 78, 13 e 19 diz assim: Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia, por meio de um clarão de um fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muitas águas para o povo beber. Fez com que nascesse fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus, e eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo comida que queriam. Falaram contra eles, dizendo: Será que nosso Deus pode nos dar comida nesse deserto? Salmos 32, 8 diz: O Senhor Deus me disse: Eu lhes ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-los e orientá-los. Aleluia. Lemos esses versículos desses capítulos, né? Para que nós venhamos ver e entender, né? O deserto. Como Deus cuida no deserto. Nós às vezes estamos passando por um deserto e não entendemos o porquê, o motivo de tudo isso. Não conseguimos enxergar o fim, mas Moisés aqui nos mostra nesse devocional de hoje que ele demorou 40 anos para atravessar o deserto, mas ele vivenciou ali experiências maravilhosas com Deus. Ele passou ali por momentos assim muito perto de Deus, né, contemplando as obras, o poder de Deus. E o nosso devocional aqui fala que além dele ter vivenciado tantas maravilhas assim, né, juntamente com o povo, o mais importante dentre todas essas maravilhas foi ter a conversa com Deus, dele poder vivenciar a intimidade com o Senhor. Então, se nós estamos passando por um deserto neste momento, não vamos perder a oportunidade de termos a nossa intimidade, de se aproximar com Deus, de conversar com o Senhor. É nesse tempo de deserto que nós vamos vivenciar maravilhas no nosso caminho. É no nosso deserto que nós vamos contemplar experiências maravilhosas com Deus. Deus está querendo cuidar de nós. Deus cuida do seu povo. Quando nós entramos no deserto, é permitido por Deus. E Ele vem cuidando de nós, assim como a águia cuida dos seus filhotes quando ensina a voar. Ela solta o seu filhote e tenta fazer com que ele aprenda a voar. Ele vai tentando, mas se ele começa a cair, ela corre atrás, né? E salva o seu filho e cuida do seu filho. Assim Deus é conosco. Ele nos deixa caminhar, nós achamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Deus está de olho em nós, e se nós cairmos, Ele nos levanta. Então não se entristeça, não fique triste, não fique achando que tudo está perdido, porque não está. Nesse deserto você está com Deus, e Deus quer te capacitar, te fazer mais forte, ter experiência, vivenciar milagres e maravilhas, mas tenha
a maior das maravilhas e dos milagres, que é ter a conversa com o Pai. Amém? Eu vou ficando por aqui, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração e que nós possamos estar juntas amanhã novamente, se assim Deus nos permitir, nesse nosso estudo e aprendendo com Deus nesse deserto. Amém? Fique com esse Deus maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus te abençoe.